R. Comércio internacional. A política de comércio internacional da UE permite o estabelecimento de regras e normas a nível mundial que revelam os nossos valores no respeito pelo direito internacional, direitos humanos, critérios ambientais e de proteção dos ecossistemas, e ambições climáticas. Acordos comerciais não devem nem podem perturbar ou debilitar os ambientes ou direitos humanos dos países com os quais a UE faz comércio, nomeadamente os direitos dos povos indígenas. O comércio dito livre tem de ser acima de tudo justo, sendo combinado com medidas que limitem subsídios danosos para o ambiente, respeitando sempre os compromissos internacionais estabelecidos pelo Acordo de Paris, bem como pelas diversas convenções das Nações Unidas subscritas pelos Estados-membros da União Europeia. Novos acordos de comércio devem pugnar pela garantia do respeito pelos direitos humanos e dos princípios do comércio justo, nomeadamente na produção, consumo e comércio. Defendemos a promoção de políticas que promovam salários justos, que eliminem o trabalho forçado e infantil, que fomentem a igualdade de género, que reduzam o uso de pesticidas em países terceiros, bem como de outras más práticas de produção intensiva, extrativismo e destruição direta de ecossistemas primários, e que ajudem empresas a adotar práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Além disso, queremos terminar o estabelecimento de sistemas de justiça privada, ou outros semelhantes, que sobrepõem os interesses das empresas multinacionais ao interesse público. Sistemas deste tipo tornaram-se cada vez mais comuns no processo de hiperglobalização neoliberal, com consequências perversas para o ambiente, para a coesão social e para a própria democracia. Queremos pôr fim à impunidade empresarial que resulta da forma como empresas multinacionais jogam com as diferentes jurisdições para evitar pagar indenizações associadas a violações graves dos direitos humanos. A legislação europeia nesta matéria ainda é insuficiente e urge reforçá-la na UE. Além disso, urge ainda participar de forma empenhada a nível europeu na criação de um tratado vinculativo sobre empresas transnacionais e direitos humanos na ONU. Queremos que a política de comércio seja posta ao serviço da população, sempre com o imperativo da sustentabilidade ambiental, social e política. 1. Garantir que o comércio é justo e respeita os direitos humanos e o Acordo de Paris. Acreditamos que o comércio justo, e não apenas o comércio livre, deve ser a base da política comercial da UE. Vamos lutar contra o dumping social e ambiental nos países em desenvolvimento. Isto é, lutar contra as vantagens competitivas que surjam em resultado do deslocamento da indústria e sistemas de produção para países com afrouxamento das proteções sociais e ambientais. Estas mudanças provocam a deslocalização da indústria e do sistema produtivo precisamente para onde está pior regulado, o que por sua vez torna mais difícil a sua implementação e fiscalização. Durante qualquer negociação, defenderemos os mais elevados padrões de proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, da saúde pública, dos direitos dos trabalhadores, dos serviços públicos, do bem-estar animal e dos direitos do consumidor. Defendemos a inclusão de uma cláusula de não retrocesso em matéria de direitos humanos, para assegurar que o nosso comércio é predicado por valores partilhados. Apoiamos ainda a inclusão expressa de uma cláusula, como foi feito no Acordo de Samoa, de respeito e promoção da igualdade de género e a sua incorporação em constituições nacionais ou legislação relevante. Teremos em conta os direitos dos povos indígenas e as suas reivindicações em qualquer novo acordo comercial. Lutaremos também para acabar com acordos comerciais que ameacem os padrões elevados de regulação da atividade económica e dos direitos humanos. Os acordos comerciais devem também ter em consideração a necessidade de proteger o pequeno comércio de eventual competição desleal por parte das empresas multinacionais. Todo o comércio internacional que não respeita os limites planetários é comércio que coloca em perigo a vida humana, os ecossistemas e o respeito pelas regras internacionais que definimos enquanto União Europeia e Comunidade Internacional para combater as alterações climáticas. Lutaremos pela inclusão expressa de uma cláusula de respeito pelo Acordo de Paris em todos os novos acordos comerciais, assim como a criação de medidas, no contexto dos acordos de comércio, que estabeleçam regras comuns e reforcem o poder de governos locais, respeitando as necessidades locais. 2. Alavancar o Sistema Geral de Preferências no respeito dos direitos humanos. O Sistema Geral de Preferências, SGP, é um mecanismo que possibilita a países terceiros beneficiar de tratamento preferencial no comércio com a UE. Por sua vez, o SGP inclui 3 mecanismos, um deles chamado Tudo Menos Armas. Este mecanismo predica qualquer tratamento preferencial na ratificação e implementação de convenções internacionais, nomeadamente no que diz respeito, entre outros, aos direitos civis e políticos, eliminação do racismo, prevenção e repressão do crime de genocídio, direitos económicos, sociais e culturais, discriminação contra a mulher, ou trabalho forçado, infantil ou obrigatório. Porém, certos países que beneficiam presentemente deste mecanismo são os mesmos que criminalizam pessoas LGBTQIA+, não tomam medidas suficientes contra a prevenção do trabalho forçado ou não aplicam o princípio da igualdade salarial, entre outros problemas sistémicos. Em 2020, o Estatuto de Beneficiário do Camboja foi revogado pela UE devido a preocupações graves e sistémicas em matérias de direitos humanos. Defendemos a reforma deste mecanismo de forma a assegurar uma visão mais estrita do respeito por convenções internacionais, colocando o respeito pelos direitos humanos acima do benefício comercial. 3. Acabar com os privilégios dos investidores. Rejeitamos todos os mecanismos que criam privilégios especiais para empresas multinacionais. Opomos-nos à resolução de conflitos investidor-Estado, ISDS, e ao sistema de tribunais de investimento,
que injustamente dão poderes legais aos investidores internacionais para processar autoridades nacionais e locais, no atentado à soberania das instituições democráticas. Também rejeitamos qualquer tentativa de criar um tribunal multilateral de investimentos. Em vez disso, garantiremos total liberdade regulatória para políticas ambientais e sociais, sem a ameaça de litígios por parte dos investidores internacionais. 4. Lutar por direitos de propriedade intelectual justos. A propriedade intelectual tem um propósito social relevante. Mas com o passar das décadas, o ponto de equilíbrio entre os benefícios e os custos associados foi sendo cada vez menos escolhido com base no interesse público, e cada vez mais pela força hegemónica dos lobistas de grandes empresas multinacionais. Esta situação foi levada ao extremo no contexto da pandemia de Covid-19, apesar de uma elevada proporção do investimento na criação de uma vacina ser público, e apesar do contexto de excepcionalidade que exigia uma rápida produção de vacinas, não se procedeu à renúncia dos direitos de propriedade intelectual das vacinas, tendo resultado em lucros extraordinários para a indústria farmacêutica. Acreditamos que o direito à saúde deve estar à frente dos lucros das empresas farmacêuticas e alimentares. Desafiaremos todas as produções à propriedade intelectual que interfiram no acesso universal a produtos básicos, como nutrição e medicamentos. 5. Responsabilizar as empresas multinacionais. As empresas multinacionais devem ser responsabilizadas pelas violações de direitos humanos que pratiquem. Foi recentemente aprovada alguma legislação europeia com este propósito, mas revela-se insuficiente e pouco consequente. Queremos reforçá-la para que tenha um impacto positivo substancial na Europa e no mundo. Apoiamos também a ideia de um tratado vinculativo da ONU sobre empresas transnacionais e direitos humanos. Apelaremos à ONU que insista num mecanismo que permita que as pessoas afetadas levem as empresas à justiça. 6. Evitar cumplicidade com violações dos direitos humanos. O completo desrespeito pelo direito internacional humanitário e pelos direitos humanos do povo palestiniano em Gaza é uma preocupação que já foi endereçada pelo Tribunal Internacional de Justiça. A UE também tem uma responsabilidade. O acordo comercial que vigora com Israel coloca a UE como o principal parceiro comercial de Israel, constituindo 28,8% do seu comércio em 2022. De acordo com os artigos estipulados no Tratado Comercial, propomos a revisão deste acordo, de forma a avaliar se Israel está a cumprir com os pré-requisitos do mesmo, nomeadamente no que toca ao respeito pelo direito internacional humanitário e direitos humanos. Em particular, deverá garantir-se que a organização do Mundial de Futebol da FIFA em 2030, no território de 2 Estados-membros, não permitirá lavar a imagem de Marrocos no que diz respeito à ocupação do Saara Ocidental, em violação de resoluções da ONU relativas ao direito à autodeterminação do povo saarau. De igual forma, devem ser reavaliados todos os acordos em que a União Europeia está envolvida, para garantir que os nossos parceiros comerciais estão a cumprir os requisitos no que concerne ao respeito pelo direito internacional humanitário e direitos humanos. 7. Repensar a relação comercial com a América do Sul e a América Central. O acordo comercial UE-Mercosul, na sua formulação atual, representa um ataque à biodiversidade, à sustentabilidade ambiental, à coesão social e aos direitos humanos. No atual contexto geoestratégico, tendo em conta as incertezas relativas a outros blocos como os EUA e a China, consideramos que é essencial o reforço substancial da cooperação entre a União Europeia e os países da América do Sul e América Central. Este imperativo de aprofundamento da cooperação leva-nos a ser favoráveis ao renegociar dos acordos internacionais atualmente propostos, com destaque para o acordo UE-Mercosul, no sentido de garantir o apoio ao desenvolvimento integrado e sustentável dos países nesta região do globo e a conjugação de esforços visando a governação do sistema internacional. Toda esta negociação deve partir dos seguintes pressupostos: democracia, multilateralismo, redução das desigualdades e das modalidades de discriminação, recuperação dos equilíbrios ambientais e poupança de recursos naturais não renováveis, bem como o reconhecimento e preservação da multiculturalidade. 8. Impor uma cláusula anti-branqueamento de capitais em todos os acordos comerciais com países terceiros. O branqueamento de capitais atinge 2,7% do PIB mundial. Este flagelo tem sido tido em conta nos recentes quadros de orientações internacionais, mas as zonas cinzentas ainda são muitas. Nacionalmente, o Banco de Portugal aplicou algumas das regras do BCE, mas os critérios ainda são sobretudo qualitativos, como a definição das operações que podem ser consideradas suspeitas, e não tanto quantitativos, ou seja, ao fixar um valor a partir do qual deve ser comunicada a operação ao Ministério Público. Ao nível das transações bancárias entre os Estados-membros, as zonas cinzentas são ainda maiores porque não existem normas homogéneas relativamente aos depósitos em contas correntes bancárias, compra de produtos e serviços financeiros, como títulos de capitalização, previdência privada e seguros, aplicações em depósitos a prazo, poupança ou fundos de investimento e compra de bens como imóveis, ouro, pedras preciosas ou obras de arte. Propomos uma cláusula anti-branqueamento de capitais em todos os acordos comerciais com países terceiros, que tenham em consideração medidas qualitativas e quantitativas para a transação de capitais. O não cumprimento integral desta cláusula levará a sanções e processos crime perante o BCE e os ministérios públicos de cada país. Somos favoráveis à implementação imediata de auditorias internas sobre o branqueamento de capitais em cada banco, que deve responder perante este crime à sua administração, aos bancos centrais e ao BCE.